Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo Mistério com Molly, e hoje eu tenho um caso para vocês que eu não acredito que nenhum outro youtuber de crimes reais já tenha coberto antes. Me corrijam se eu estiver errada. Pode ser que ninguém mais tenha realmente coberto este caso, então talvez seja um que vocês nunca ouviram falar. Eu tenho trabalhado neste caso sem parar na última semana ou mais, então eu tenho a sensação de que este vai ser um vídeo bastante longo. Então, se você quiser, eu agradeceria muito se você pudesse dar um like neste vídeo e se inscrever no canal, caso goste deste tipo de conteúdo e queira ver mais. Eu normalmente faço isso no final, eu normalmente digo isso no final, mas estou dizendo agora por algum motivo. Rapidamente, antes de começar este vídeo, eu só quero que vocês saibam que este vídeo é gentilmente patrocinado por June's Journey. June's Journey é um jogo de mistério de assassinato com objetos escondidos situado nos anos 1920, apresentando um elenco diversificado. A personagem principal do jogo é uma mulher chamada June, que está tentando resolver o assassinato de sua irmã Claire, encontrando pistas e, ao longo do caminho, ela descobre alguns segredos de sua família. Pessoalmente, eu realmente gosto dos gráficos do jogo, as cenas são realmente bonitas, são coloridas, são criativas e, embora seja um jogo de mistério de assassinato, eu realmente achei que é muito relaxante jogar. Eu realmente gosto de jogar June's Journey quando estou fazendo uma pausa no trabalho, ou antes de dormir, ou apenas quando estou me sentindo um pouco estressada. Este jogo permite que você escape e concentre seu cérebro em resolver um mistério. Ele permite que você coloque sua observação à prova, mas ao mesmo tempo não é um jogo excessivamente desafiador, então é realmente fácil de entender e jogar e é gratuito para baixar. Está disponível em dispositivos móveis iOS e Android, então se você quiser tentar resolver um mistério por conta própria, eu recomendo que você confira o June's Journey. O link para baixar o jogo estará na primeira linha da caixa de descrição. E agora, vamos ao caso de hoje. Antes de começar, esclareço que minha intenção com esses vídeos nunca é ofender ou chatear alguém que possa ter estado envolvido com o caso. As informações deste vídeo foram coletadas de várias fontes online linkadas na descrição. E tendo dito tudo isso, vamos entrar no caso de hoje. Então, este caso começa em Cambridgeshire, que é um condado no leste da Inglaterra, e aconteceu em 2013. E em Peterborough, que é uma cidade em Cambridgeshire, um homem de 44 anos chamado Kevin Lee foi dado como desaparecido por sua esposa Christina no dia 29 de março de 2013. Kevin Lee era casado e era pai de 2 filhos e trabalhava como incorporador imobiliário e proprietário de imóveis. Na verdade, ele tinha seu próprio negócio chamado Quicklet. Kevin possuía várias propriedades diferentes em Peterborough, e seu negócio Quicklet significava que ele podia alugar esses quartos ou essas propriedades para diferentes pessoas, mas mais especificamente pessoas bastante vulneráveis. Então ele alugava esses quartos e essas propriedades para pessoas que acabaram de ficar sem teto ou pessoas que acabaram de sair da prisão, apenas pessoas que não tinham muito dinheiro e não ganhavam muito dinheiro. Eles iriam até Kevin e ele os deixaria alugar um quarto, ou digamos que essas pessoas fossem ao conselho local e dissessem que não têm onde ficar. Preciso de um lugar para ficar. Eles os encaminhariam ao Kevin para alugar logo. A maioria das propriedades de Kevin ficava em Orton Goldhay, em Peterborough, e quando ele não voltou para casa no dia 29 de março de 2013, sua esposa Christina sabia que algo estava errado, porque não era típico de Kevin simplesmente não voltar para casa e não deixar ninguém saber onde ele estava. E então a polícia começou a investigar o desaparecimento de Kevin praticamente imediatamente, porque isso era muito fora do seu caráter e eles simplesmente tinham um instinto de que algo estava errado aqui. E essas preocupações com Kevin só pioraram quando, no dia seguinte ao seu desaparecimento, seu carro foi encontrado em uma estrada de fazenda próxima. No entanto, seu carro claramente havia sido incendiado, porque quando a polícia o encontrou, vou colocar uma foto na tela, eram apenas os restos queimados do seu carro, então alguém claramente incendiou o carro de Kevin intencionalmente. Claro que isso foi muito preocupante. Kevin Lee desaparece e menos de 24 horas depois são encontrados os restos queimados do seu carro. Isso sugeriu à polícia que algo sinistro havia acontecido com Kevin Lee, e, portanto, eles precisavam encontrá-lo rapidamente, mas a busca por Kevin não durou muito. Apenas horas após encontrarem os restos de seu carro, seu corpo sem vida foi achado em uma vala em Newborough. Um homem que estava passeando com seu cachorro ao longo desta vala tropeçou no corpo de Kevin Lee e alertou a polícia. Estava apenas caminhando pela estrada e ele entrou no campo
e deu uma cheirada. E depois voltou, mas depois voltou novamente, o que ele normalmente não faz. E foi quando eu desci para ver o que ele estava cheirando e eu vi este corpo sob esta ponte bem aqui para este tiro. Chamei a polícia, que me orientou a aguardar do outro lado da estrada. O corpo foi rapidamente identificado como sendo de Kevin Lee. E Kevin foi realmente encontrado vestindo um vestido preto de lantejoulas feminino. E este vestido que Kevin estava vestindo tinha vários buracos nele porque Kevin havia sido realmente esfaqueado até a morte com uma faca pelo menos 5 vezes no peito, e essas facadas penetraram ambos os seus pulmões e seu coração. Kevin também foi posicionado no fosso pelo assassino de uma maneira muito humilhante. Ele foi deixado de bruços com o vestido levantado, deixando a metade inferior do seu corpo completamente exposta. O que eu vi foi o corpo de um homem deitado na beira de um fosso de drenagem em um campo de fazenda, vestindo um vestido preto de lantejoulas que havia sido puxado para cima da cintura. Ficou claro para a polícia que quem quer que tenha feito isso com Kevin queria degradá-lo, envergonhá-lo e humilhá-lo. O fosso onde o corpo de Kevin foi encontrado era em uma área muito remota e tranquila em Newborough. Estava literalmente em um campo no meio do nada, e a polícia sabia que esse fato por si só significava que seria ainda mais difícil encontrar o assassino, porque está em um campo, né? O corpo dele está em um campo no meio do nada, é provável que não haja testemunhas do crime. Além disso, como o corpo dele foi despejado em um campo no meio do nada, obviamente não havia câmeras de segurança na área, e portanto eles inicialmente não tinham nada para investigar. A única coisa de que a polícia tinha certeza no início era que quem quer que tivesse feito isso com Kevin deveria conhecê-lo pessoalmente, porque este foi um ataque pessoal. A maneira como o corpo de Kevin foi encontrado, como mencionei anteriormente, sugere que o assassino queria envergonhá-lo e humilhá-lo, e eles obviamente tinham algo contra Kevin. Além disso, a maneira como ele foi morto, ele foi brutalmente esfaqueado até a morte, sugere que o assassino queria que ele sofresse. Eu suspeitava que alguém tinha algum motivo na vida de Kevin para fazer isso com ele, o que levantou a questão: com o que Kevin está envolvido? Quem ele incomodou? Com quem ele se associa? E então a primeira coisa que os detetives decidiram fazer foi investigar a vida de Kevin Lee. Apenas descobrir quem ele era, o que ele fazia, quem ele conhecia, coisas assim. Eles começaram a olhar os registros do telefone celular de Kevin e descobriram que sua esposa Christina, no dia em que Kevin desapareceu, sua esposa Christina basicamente ligou para todas as pessoas em seu telefone para ver se sabiam onde ele estava. E enquanto a polícia estava olhando os números que Christina tentou ligar, eles encontraram o número de uma mulher chamada Joanne Dennehy. E à medida que a polícia investigava mais, descobriram que o celular de Joanne Dennehy tinha estado mais ou menos no mesmo lugar. Proximidade ou local sul, como onde os restos do carro de Kevin foram descobertos ao mesmo tempo em que foi incendiado, se isso faz sentido. Então, o telefone dela estava na mesma proximidade de onde os restos do carro de Kevin foram eventualmente encontrados no dia em que ele desapareceu, e ela realmente tinha uma conexão com Kevin Lee, sobre a qual falaremos mais em um segundo. Então agora, Joanne Dennehy está parecendo uma possível suspeita no assassinato de Kevin Lee, mas a polícia começou a questionar se ela fosse a assassina, como seria capaz de carregar ou arrastar um corpo morto sozinha até o fosso onde ele foi encontrado mais tarde. Simplesmente não fazia sentido, porque Joanne Dennehy era uma mulher bastante pequena. Ela tinha 1,65 m e não teria a força para carregar ou arrastar um corpo morto, mas então foi descoberto que o celular de Joanne Dennehy não era o único que estava na mesma proximidade do carro em chamas de Kevin. Um homem chamado Gary Stretch, que era amigo de Joanne Dennehy, também foi encontrado na mesma área onde o carro de Kevin foi queimado ao mesmo tempo que Joanne, e quando eu digo que Gary Stretch era enorme, eu quero dizer enorme. Ele tinha 2,20 m de altura, o que é incrivelmente alto. Ele era muito grande, muito musculoso, ele não teria nenhum problema em carregar um corpo morto. Neste ponto, Joanne Dennehy e Gary Stretch parecem suspeitos no assassinato de Kevin Lee porque ambos tinham histórico e antecedentes criminais. E ambos conheciam Kevin Lee, ambos tinham uma conexão com ele.
Joanne havia sido recentemente libertada da prisão, onde cumpriu uma pena de 14 semanas por roubo, e Gary Stretch tinha várias condenações passadas por roubo e invasão de propriedade. E uma informação que eu não consegui encontrar online é como esses dois se conheceram. Eu não sei como Gary e Joanne se conheceram. Eu não sei se eles se conheciam e eram amigos há algum tempo, ou se haviam se conhecido recentemente. Não encontrei essa informação online e não tenho certeza sobre a natureza do relacionamento deles. Acredito que eles possivelmente tinham um envolvimento romântico, mas não posso afirmar com absoluta certeza. Além disso, como outra nota à parte, isso não é muito relevante para o caso. Mas Gary Stretch, na verdade, não se chamava Gary Stretch. Seu verdadeiro nome era Gary Richards, ele era conhecido como Gary Richards, mas por algum motivo ele decidiu mudar seu nome. Não tenho certeza do porquê ele decidiu mudar seu nome para Gary Stretch. Talvez fosse porque ele era um criminoso, e então pensou que seria melhor usar um nome diferente. Então, Joanne Dennehy era uma mulher de 30 anos, e na época em que este caso ocorreu, ela realmente morava em uma das propriedades pertencentes a Kevin Lee. Como acabei de mencionar, Joanne Dennehy havia sido recentemente libertada da prisão, onde cumpriu uma pena de 14 semanas por roubo, e então, quando saiu da prisão, obviamente não tinha dinheiro, não tinha onde ficar, e por isso procurou Kevin Lee e pediu-lhe um quarto. Kevin sabia que Joanne estivera na prisão recentemente, mas desconhecia o real motivo. Ele pensava que era por assassinato, não por roubo. Veja, Joanne mentiu para Kevin Lee e disse a ele que havia estado na prisão por 8 anos pelo assassinato de seu pai. Ela disse que matou o próprio pai depois que ele a estuprou, o que era apenas uma mentira que ela inventou. Ela também disse a Kevin que atropelou 2 pessoas com um carro e que ela queimou mais 2 pessoas em um incêndio residencial, o que também era mentira. Para ela, isso era algo para se gabar, mesmo que ela não tivesse realmente feito essas coisas, era apenas uma mentira completa. Ela dizia essas coisas quase para impressionar as pessoas, o que é muito estranho, mas enfim, Kevin Lee não sabia que essas eram mentiras. Ele não tinha motivo para acreditar que ela estava mentindo, e acho que ele sentiu algum nível de simpatia por Joanne e queria ajudá-la. Kevin era uma pessoa bondosa. Ele queria dar a pessoas como criminosos e sem teto uma segunda chance de se reerguerem, e então ele concordou em deixar Joanne Dennehy ficar em uma de suas propriedades. Ele deu a ela um quarto completamente gratuito, totalmente sem aluguel, o que ele normalmente não fazia. Obviamente ele era um proprietário, ele normalmente esperava que as pessoas pagassem para morar em uma de suas propriedades, mas ele viu uma oportunidade aqui. Kevin decidiu deixar Joanne Dennehy ficar em uma de suas propriedades totalmente sem aluguel, se ela e seu amigo Gary Stretch, que tinha mais de 2 metros de altura, o ajudassem a fazer com que seus inquilinos problemáticos pagassem o aluguel. Kevin frequentemente tinha problemas para fazer com que alguns de seus inquilinos realmente o pagassem, e então ele sentiu que Joanne e Gary poderiam fazer com que esses inquilinos desembolsassem o dinheiro, porque eles eram bastante intimidadores e assustadores. Era como se eles estivessem, de certa forma, trabalhando para Kevin Lee. Ela recebeu um quarto gratuito para ficar e manteve seu benefício de moradia, e então apenas ia até as casas como uma bandida, apenas ameaçando as pessoas para se mudarem. Mas além disso, também se acredita que Kevin Lee tinha uma pequena queda por Joanne Dennehy, e por isso é parte do motivo pelo qual ele a deixou ficar lá sem pagar aluguel. Ele também comprava presentes para ela e dava dinheiro, e em uma ocasião ele deu a ela dinheiro suficiente para comprar um carro, comprar seu próprio carro. Há também especulações de que Kevin e Joanne tiveram um relacionamento sexual, mas falaremos mais sobre isso mais tarde no vídeo. Mas de qualquer forma, essa era a dinâmica. Joanne ficaria em uma das propriedades de Kevin Lee completamente sem pagar aluguel e, em troca, ela tentaria fazer com que seus inquilinos problemáticos pagassem o dinheiro que deviam a Kevin ou se mudassem. E foi descoberto mais tarde que no dia em que Kevin desapareceu, no dia 29 de março de 2013, Kevin havia combinado de encontrar Joanne em uma de suas propriedades. Por qual motivo ninguém tem 100% de certeza, especula-se que foi para sexo, eles combinaram de se encontrar para sexo, mas esse foi o dia em que ele desapareceu, ele nunca voltou para casa naquela noite. E então, no dia seguinte, nós obviamente sabemos o que aconteceu, seu corpo morto foi encontrado no fosso.
Então, Joanne Donaghy e Gary Stretch são pessoas de interesse neste ponto da investigação e então a polícia decidiu ir à propriedade em que ela estava hospedada, que era de propriedade de Kevin Lee, e falar com ela. Porém, surpreendentemente, quando a polícia chegou à propriedade, Joanne e Gary não estavam lá, não foram encontrados em lugar algum. A polícia decidiu apenas dar uma olhada na casa de qualquer maneira para ver se eles poderiam encontrar algo, se eles poderiam encontrar algo que pudesse indicar para onde esses dois poderiam ter ido. E quando a polícia foi ao jardim dos fundos da propriedade, eles encontraram um colchão manchado de sangue que acabara de ser jogado no jardim dos fundos, o que, claro, não parece bom. O corpo morto de um homem é encontrado e a casa onde vive o principal suspeito tem um colchão manchado de sangue no jardim dos fundos. E o principal suspeito não é encontrado em lugar nenhum. No entanto, uma reviravolta enorme no caso ocorreu quando os detetives começaram a testar esse sangue no colchão. E eles estavam testando esse sangue esperando que fosse o sangue de Kevin Lee, porque ele foi esfaqueado até a morte e então teria perdido muito sangue, mas quando foi testado, descobriu-se que não correspondia a Kevin Lee, então de quem era esse sangue. E ao mesmo tempo que isso, a polícia estava preocupada com outro homem na área, outro inquilino de Kevin Lee, John Chapman, também havia desaparecido. Então, neste ponto, um homem foi encontrado assassinado. Outro homem, John Chapman, desapareceu, um colchão ensopado de sangue foi encontrado e os principais suspeitos do caso, Gary Stretch e Joanne Donaghy, não são encontrados em lugar nenhum. Eles parecem ter fugido, mas antes de prosseguir com este caso, eu só quero dar um pouco mais de informações sobre Joanne Donaghy, sua criação, seu passado e coisas assim. Joanne Christine Donaghy nasceu em agosto de 1982 e cresceu em Harpenden, que é uma cidade em Hertfordshire, e honestamente ela teve uma infância normal e feliz. Ela tinha bons pais, chamados Kathleen e Kevin, ela também tinha uma irmã mais nova chamada Maria, então ela era a filha mais velha. Quando criança, Joanne era descrita como uma menina muito amorosa. Ela era muito sensível e emocional. Na verdade, sua mãe disse que mesmo se ela pisasse em uma minhoca, ela ficaria chateada. Era o quão sensível ela era, mas em geral, ela era apenas uma criança normal e feliz. Na escola, ela sempre teve um bom relatório. Nunca precisei ir lá por problemas. Era educada com todos e os professores sempre diziam que ela era uma boa menina. Mas então, quando Joanne começou sua adolescência, ela simplesmente mudou drasticamente. Ela perdeu o interesse pela escola, se comportando mal e faltando às aulas ocasionalmente. Ela começou a beber álcool e a experimentar drogas. Ela frequentemente se envolvia com a polícia por crimes como pequenos furtos. E quando ela realmente frequentava na escola, quando ela realmente ia para a escola, ela escondia álcool e bebia ao longo do dia. Os amigos de escola e as pessoas com quem Joanne estudava a descreviam como sendo muito manipuladora, mas particularmente com os meninos. Ela, de alguma forma, convencia os meninos a fazerem coisas para ela, até mesmo como fazer sua lição de casa. Ela, de alguma forma, os convencia, persuadia-os a fazer isso por ela. E se eles não fizessem, ela não hesitaria em se tornar violenta com eles, ser violenta em relação a eles. Ela parecia desenvolver esse tipo de poder sobre os homens. Ela podia controlá-los e manipulá-los muito facilmente. E falaremos um pouco mais sobre isso mais tarde no vídeo, mas ela também intimidava as meninas. Ela não tinha problema na escola em intimidar ou ameaçar outras meninas. Ela era apenas uma típica valentona da escola. Joanne tirava prazer em intimidar os outros. Agradava-lhe ver o aborrecimento que estava causando aos outros alunos. Na verdade, ela costumava dizer aos outros alunos para se matarem, cometerem suicídio. O que Joe fez? Ela poderia dizer. Quando você sair da escola, vou esperar por você neste lugar, e então você vai receber o que merece. Ela te disse para ir e se matar? Sim, em mais de uma ocasião, ela seria como, você estaria melhor morto, ou, sabe... Eu posso te ajudar se você quiser, e você deveria apenas ir e se matar. Então, quando Joanne tinha 14 anos, ela começou um relacionamento com um homem que era 6 anos mais velho que ela, e o nome desse homem era John Traynor. Naturalmente, os pais de Joanne não aprovaram esse relacionamento porque, bem, em primeiro lugar, Joanne era muito mais jovem que esse homem. Ela tinha 14 anos quando começaram a namorar, então ela era menor de idade, era ilegal. E então Joanne fugiu de casa aos 15 anos e foi morar com o namorado John Traynor.
John, obviamente, estava ciente do fato de que Joanne era menor de idade. Ela estava abaixo da idade de consentimento. No entanto, ele disse, e ainda mantém até hoje, que eles não tiveram um relacionamento sexual até que ela atingisse a idade de 16 anos, até que ela atingisse a idade de consentimento. É uma pergunta óbvia a fazer porque ela tinha 15 anos, mas claro, a idade de consentimento é exatamente 16 anos. Sim, eu conhecia a lei. Eu sabia o que aconteceria se eu fizesse algo errado, e isso nunca aconteceu. Então não houve nenhum relacionamento sexual. Antes eu tenho certeza absoluta Hutchin. que eu estava acima de qualquer suspeita. John e Joanne estavam sem teto quando começaram a morar juntos. Não tinham onde ficar. Eles viviam nas ruas, morando em uma barraca por um período. Eles estavam dormindo ao relento e John disse que Joanne realmente gostava desse estilo de vida. Ela realmente gostava bastante da vida de viver nas ruas, mas John odiava absolutamente. Ele queria uma casa. Ele queria um teto sobre a cabeça dele. Ele queria um lugar seguro para viver e então, eventualmente, após um ano de desabrigados, o casal conseguiu uma casa do conselho, o que, como você pode imaginar, John ficou tão aliviado. E então, quando Joanne tinha 17 anos, ela e John engravidaram de seu primeiro filho. Era uma menina e eles a chamaram de Cheyenne. John disse que durante a gravidez, durante aqueles meses em que Joanne estava grávida, ela estava tão segura. Ela não fumava, não bebia, parou de fazer tudo isso porque queria que o bebê crescendo dentro dela fosse completamente saudável. Mas então, uma vez que a filha deles nasceu, John disse que tudo mudou. Joanne simplesmente parou de se importar, voltou a beber e a usar drogas. Ela realmente não se importava muito com a filha, não era excessivamente amorosa ou carinhosa com ela de qualquer maneira. Em vez disso, quando passava tempo com a filha, ela jogava pedras em carros com ela, ensinava-a a lutar, mas na maioria das vezes ela apenas saía para se embebedar e usar drogas e traía John enquanto John estava em casa cuidando da filha deles. No pior dos casos, eu a via beber 2 garrafas de 2 litros de vodka e ela ainda andava por aí. Ela usava drogas? A primeira vez que ela me traiu, ela chegou em casa às 6 da manhã e basicamente me contou exatamente como foi e que ela tinha cheirado cocaína naquela noite. Às vezes, ela simplesmente saía de casa e ficava fora por dias, às vezes até semanas, e então, eventualmente, John simplesmente teve o suficiente e, 5 anos após o início do relacionamento, o casal se separou. Durante esse tempo, durante a separação, Joanne voltou para sua cidade natal, onde cresceu e simplesmente continuou seu estilo de vida de beber e usar drogas. Então, 1 ano depois de se separarem, John aceitou Joanne de volta. Eles se reconciliaram e tiveram seu segundo filho. Não consegui encontrar o gênero ou o nome da criança em lugar nenhum, então suponho que essa informação não seja pública por razões óbvias. Mas assim como na primeira gravidez, John disse que mais uma vez Joanne foi muito cuidadosa. Ela não fumava, não bebia, não fazia nada disso. E então, quando o bebê nasceu, ela não quis saber novamente. Você vê essas fotografias do Joe? Pedra ali. Então ela está segurando seu bebê. Quem é ela que acabou de sair do hospital e o primeiro pensamento em sua mente é olhar para o rosto dela? Algo que eu achei importante notar é que Joanne teve muita dificuldade com autoagressão, e eu não tenho certeza de quando isso começou para ela. Acredito que provavelmente foi por volta de sua adolescência, e eu só queria te prevenir se você for pesquisar este caso no Google. Há muitas fotos online de suas cicatrizes de autoagressão, eu as colocarei neste vídeo, mas vou desfocar as cicatrizes para que você não possa vê-las porque eu não quero desencadear ninguém. Ela apareceu com alfinetes nos braços, sabe, agulhas que estão realmente espetadas, atravessadas e assim, e do outro lado, e estão por todo o braço dela. E então, de repente, ela pegou uma faca e a esfaqueou no chão na frente de John e seus 2 filhos, e disse que poderia matar alguém. E foi neste ponto que John decidiu, de uma vez por todas, que já era suficiente. Ele sabia que não era seguro para seus filhos estarem perto da mãe quando ela estava assim, e então ele deixou Joanne, ele se mudou e levou seus filhos com ele. E nos próximos anos, acredito que Joanne não viu seus filhos de forma alguma. Ela seguiu consumindo álcool e drogas. Ela estava constantemente envolvida com o crime, ela passou um tempo na prisão. Ela tinha várias condenações por uso de drogas, roubo, agressão, posse de uma faca e também por possuir um cão perigoso. E isso nos traz de volta ao caso.
Então, apenas para recapitular, em março de 2013, Joanne Dennehy estava morando em uma propriedade de Kevin Lee em Orton Gold Hay, em Peterborough. Kevin deixou Joanne ficar na propriedade completamente sem aluguel em troca dela e de seu amigo Gary Stretch ajudá-lo a tirar dinheiro de alguns de seus inquilinos, e também havia especulações de que os dois, Kevin e Joanne, poderiam ter tido algum tipo de relacionamento romântico. Kevin deveria encontrar Joanne em uma de suas propriedades no dia 29 de março de 2013 e ele nunca voltou para casa naquela noite, e então no dia seguinte o corpo de Kevin foi encontrado. Enquanto isso, outro homem na área, John Chapman, que também era um dos inquilinos de Kevin Lee, também desapareceu e Joanne Dennehy e Gary Stretch parecem ter fugido e estão foragidos. Então, apenas para lhe dar mais detalhes sobre o desaparecimento de John Chapman. Então, ele tinha 56 anos e era um veterano da Marinha Real. Como acabei de mencionar, ele era um dos inquilinos de Kevin Lee e, na verdade, morava na mesma propriedade que Joanne Dennehy. Sendo colegas de casa, eles se conheciam muito bem. O próprio John também lutou muito contra o abuso de drogas e álcool e desapareceu no mesmo dia que Kevin Lee. Então agora 2 homens, ambos com uma conexão com Joanne Dennehy, desaparecem. Um desses homens, Kevin Lee, acaba sendo assassinado e o outro homem, John Chapman, não é encontrado em lugar nenhum. Mas se você se lembra, quando a polícia revistou a propriedade em que Joanne Dennehy morava, eles encontraram um colchão encharcado de sangue no jardim. E quando eles testaram o sangue neste colchão, descobriram que não era o sangue de Kevin Lee. Então, de quem era? Então, agora que a polícia havia feito essa conexão entre Kevin Lee e Joanne Dennehy, ela obviamente era a principal suspeita, mas eles não conseguiam encontrá-la. Mas ela era evidentemente uma pessoa muito perigosa, e por isso precisavam encontrá-la logo, pois se ela é capaz de esfaquear um homem até a morte, do que mais ela seria capaz? Então, uma investigação de caça ao homem foi montada para encontrar Joanne Dennehy e seu cúmplice Gary Stretch, e, numa tentativa de encontrá-los mais rápido, a polícia realmente recorreu à mídia e divulgou informações sobre Joanne e Gary, porque eram pessoas facilmente reconhecíveis. Se isso faz sentido. Você sabe que Gary Stretch era um enorme gigante de 7 pés de altura e Joanne Dennehy tinha uma tatuagem de estrela muito distinta e única em sua bochecha. E então, se a polícia divulgar essa informação ao público, provavelmente eles vão conseguir encontrá-los mais rápido, porque o público sabe o que procurar, quem procurar. A linha de investigação significativa que surgiu do apelo público veio, na verdade, de um policial em Norfolk. Ele viu o apelo e também estava investigando um caso de fuga de um posto de gasolina, onde uma garota havia entrado no quiosque, roubado alguns biscoitos e comida de dentro e... então fugiu rapidamente. Então, este policial em Norfolk deu aos detetives em Peterborough a placa deste carro do posto de gasolina e descobriu-se que este veículo era de fato de Joanne Dennehy. Na verdade, era o carro que Kevin Lee havia pago e dado a Joanne Dennehy, porque ele gostava dela, ele tinha uma queda por ela. Então a polícia pegou este número de registro e o colocou neste computador especial para reconhecimento de placas, e eles podiam ver o carro, podiam rastrear o carro, podiam ver exatamente para onde ele estava indo. E nós podíamos ver o carro se movendo e ativando as câmeras enquanto viajava pela autoestrada M5 em direção ao sudoeste. E eram Gary Stretch e Joanne Dennehy neste carro. Eles foram pegos em várias câmeras de circuito fechado de televisão enquanto dirigiam e também quando pararam em um posto de serviço. Foi uma situação realmente bizarra porque eles estavam fugindo, mas ao mesmo tempo não parecia que estavam com pressa, mesmo que provavelmente soubessem neste ponto que eram procurados e que estavam sendo caçados pela polícia. Eles paravam em lojas e postos de gasolina e roubavam comida e outros itens. E um dos itens que eles realmente roubaram foi uma câmera. E eles usaram essa câmera enquanto estavam fugindo para tirar fotos realmente estranhas de si mesmos. Vou inserir algumas das fotos que eles tiraram na tela agora, mas foi realmente estranho. Eles estavam fugindo da polícia por um assassinato e estavam tirando essas fotos um do outro como se fossem turistas. Mas de qualquer forma, eles continuaram em sua jornada e enquanto estavam dirigindo por Hertfordshire, Gary e Joanne perceberam que estavam ficando sem dinheiro e, obviamente, se eles vão fugir, provavelmente vão precisar de dinheiro.
E então Gary Stretch sugeriu ir para Kington, que é uma cidade em Hertfordshire, e visitar seu amigo, mais ou menos, chamado Mark Lloyd. Eu digo amigos, mais ou menos, porque Mark e Gary não eram realmente amigos, eles eram mais conhecidos, eles se conheciam. Mark Lloyd era um ex-pequeno ladrão. Até aquele dia, eu nunca tinha me encontrado, ouvido falar ou falado com Joanne Dennehy. Eu e Gary tínhamos uma relação passageira por compartilharmos o mesmo sistema prisional, sendo essa toda a conexão entre nós. Quando Gary e Joanne entraram na casa, eles colocaram na mesa, na frente de Mark, apenas um monte de itens que eles haviam roubado, como telefones, tablets, apenas muitos itens eletrônicos que valiam muito dinheiro. E o que eles precisavam? Dinheiro. E o ex-pequeno ladrão, Mark Lloyd, aparentemente tinha conexões com pessoas que poderiam vender esses bens roubados. E então Gary e Joanne precisavam de Mark para ajudá-los a se livrar deste estoque. E Mark rapidamente percebeu que ele não tinha escolha no assunto. Ele não tinha escolha se iria ou não com Joanne e Gary, porque Joanne, na verdade, puxou uma faca e disse: "Eu acabei de matar 3 pessoas e quero matar mais." Ela mencionou 3 pessoas, então ele não tinha escolha. Precisava ir com Joanne e Gary porque, neste momento, ele provavelmente temia por sua vida. Se ele não os tivesse acompanhado, Joanne provavelmente teria matado Mark também. Mark Lloyd disse mais tarde que, enquanto estava com esses dois, enquanto estava com Joanne e Gary, ficou muito claro que Joanne era quem estava no controle. Ela era quem controlava tudo. Como mencionei anteriormente no vídeo, Joanne Dennehy de alguma forma tinha esse poder sobre os homens, tinha esse controle sobre os homens, a ponto de poder convencê-los a fazer literalmente qualquer coisa que ela quisesse que eles fizessem. E Mark Lloyd disse que isso definitivamente era o caso com Gary Stretch. Mesmo que Gary fosse esse enorme homem de mais de 2 metros que poderia facilmente dominar Joanne Dennehy, ele faria qualquer coisa que ela dissesse. Na verdade, é possível que ele mesmo estivesse um pouco assustado com ela. Mas Mark disse que Gary Stretch parecia estar enfeitiçado por Joanne Dennehy. Ele estava completamente enfeitiçado e controlado por ela. Nós temos falado com um número de pessoas que pareciam estar sob o feitiço de Joanne por períodos em suas vidas, certamente homens em relacionamentos sexuais com ela. Ela era muito capaz de conseguir o que queria de uma situação, muito habilidosa em manipular pessoas e homens especificamente. Então, a partir daqui, Joanne precisava ir para Hereford para vender esses bens roubados e ela obrigou Mark Lloyd a ir com ela e Gary no carro. Temendo por sua segurança e por sua vida, Mark Lloyd fez exatamente isso. Mark disse que durante a viagem de Kington para Hereford, ele estava sentado no banco de trás e Gary Stretch era quem estava dirigindo e Joanne estava no banco do passageiro ao lado dele. Ele disse que Joanne estava bebendo whisky e ela estava ficando realmente animada e ela continuava tirando sua faca e mostrando para Mark Lloyd. Ela tinha uma verdadeira fascinação por facas. Ela estava forçando Mark a beber o whisky e ela continuava tirando fotos dele e de todos os 3. Ela claramente estava se divertindo muito, mesmo que provavelmente soubesse que estava sendo procurada pela polícia por assassinato, ela parecia estar se divertindo muito. Após uma viagem de 45 minutos, os 3 chegam em Hereford e quando chegam lá, param em uma pequena loja de conveniência para comprar alguns cigarros. Agora, Joanne levou Mark para a loja com ela para comprar os cigarros e vou mostrar as imagens da câmera de segurança da loja em que eles entraram. A mulher começou a flertar com o ladrão que pretendia roubar o dinheiro do caixa, o que, estranhamente, foi uma coisa boa. Porém, o humor brincalhão de Dennehy logo tomaria um rumo bem mais sombrio. Então, como você pode ver, Mark se aproxima da funcionária e pede a ela alguns cigarros. E Joanne Dennehy está bem atrás dele. Ela está bem atrás de mim. As pessoas pensam que ela está me abraçando, mas não está. Ela tem o cabo, não a lâmina. Em mim, ela está me dizendo: Mark, só pegue os cigarros. Ele simplesmente não conseguia falar nada para o atendente da loja. Ele não conseguia dizer a ela para chamar a polícia porque Joanne estava segurando essa faca contra ele. Ela estava ameaçando ele. Mark também disse que Joanne começou a flertar com o funcionário antes de eles deixarem a loja e voltarem para o carro. De qualquer forma, eles seguiram dirigindo por Hereford. Joanne ainda estava bebendo seu whisky e foi nesse ponto que ela começou a dizer para Gary Stretch que queria atacar outra pessoa. Ela queria matar outra pessoa.
Ela disse que queria assassinar outro homem, ela não queria matar ou machucar nenhuma mulher ou criança, mas ela precisava que Gary encontrasse para ela outro homem que ela pudesse esfaquear até a morte. Mark disse que Dennehy apenas continuava dizendo para Gary encontrar uma vítima, encontrar um homem com um cachorro, e então Gary fez exatamente isso. Ela e Gary tendo uma discussão, sabe, Gary? Você teve seu encontro em uma vítima? Gary apontou fisicamente para a testemunha. Então o que ele fez? Este homem que Gary apontou tinha 63 anos, Robin Bereza, que era um bombeiro aposentado, e Robin estava apenas inocentemente caminhando de volta para sua casa com seu cachorro. Ele acabara de levar seu cachorro para passear. Há uma filmagem específica de circuito fechado de televisão ao lado de um centro de saúde que mostra Robin Bereza passando e então em proximidade próxima à Caixa Verde ou o último ano em que Joanne e Gary estavam. E foi quando Gary parou o carro, Joanne saiu e começou a caminhar em direção a Robin com sua faca na mão. Joanne atacou Robin pelas costas, pegando-o completamente desprevenido. Na verdade, ele disse que parecia que estava sendo socado nas costas em vez de esfaqueado. Robin tentou reagir, mas é claro que ele era um homem de 63 anos e Joanne tinha uma faca, então ele realmente não conseguia se defender. E mesmo que este ataque tenha acontecido em um local público, foi literalmente à beira de uma estrada. Joanne Dennehy não se importava. Ela não era o tipo de assassina que se importava com pessoas vendo testemunhas ou em ser pega, aparentemente. Ela só queria se divertir. Joanne esfaqueou Robin Bereza várias vezes. E eu acredito que uma dessas facadas foi no ombro dele. E depois que ela terminou o ataque, ela simplesmente se levantou e voltou direto para o carro, deixando Robin no chão. Sangrando até a morte, Mark Lloyd, que estava no carro e acabara de presenciar o ataque, ficou, é claro, horrorizado, e enquanto o ataque acontecia, ele e Gary Stretch estavam realmente discutindo no carro. Porque Mark estava tentando sair e provavelmente ajudar esse homem ou ir buscar ajuda. Mas Gary não permitiu. Ele se virou para Mark e disse que não podia fazer nada, tinha que deixá-la fazer o que quisesse. Quando Joanne voltou para o carro, ela beijou Gary Stretch na bochecha, e enquanto ele começava a dirigir para longe. Ela disse que queria fazer mais, e então eles continuaram dirigindo, e cerca de 5 minutos depois, Gary Stretch avistou outro homem que estava caminhando, e ele perguntou a Joanne se ele serviria, e ela respondeu que sim. A próxima vítima era John Rogers, de 56 anos, que também morava em Hereford, e assim como Robin, John estava apenas inocentemente passeando com seu cachorro, que era um Whippet, ao longo de uma ciclovia. E, mais uma vez, Gary Stretch parou o carro, Joanne Dennehy saiu, e, assim como o ataque a Robin, ela atacou John Rogers pelas costas, então ela começou a esfaqueá-lo pelas costas. Porém, esse ataque contra John Rogers foi bem mais brutal e cruel do que o ataque a Robin. Em um determinado momento, John foi levado de rosto para baixo no chão, e Joanne estava apenas esfaqueando-o por toda a parte de trás, e depois ela o virou e começou a esfaqueá-lo por toda a área do peito também. John foi esfaqueado mais de 30 vezes e Mark Lloyd disse que pensou que John devia estar morto. Seu ataque foi tão horrível. Ele apenas pensou que não havia como sobreviver a essas lesões. Era como assistir algo de um filme e eu honestamente pensei que o primeiro homem estava definitivamente morto. Eu pensei que este homem acabou de morrer na minha frente. Após o ataque, Joanne pegou o cachorro de John Rogers e o colocou no carro com ela, e então eles simplesmente foram embora. De alguma forma, após o ataque, John Rogers conseguiu rastejar 100 jardas até uma trilha pública, onde um membro do público o encontrou no chão sangrando até a morte, e eles chamaram uma ambulância para ele. Tanto Robin Bereza quanto John Rogers foram levados de helicóptero para o hospital e ambos estavam lutando por suas vidas. Ambos sofreram ferimentos que ameaçavam suas vidas. Mas, felizmente, após serem tratados no hospital, por algum milagre, tanto John quanto Robin sobreviveram ao ataque. Mas voltando ao caso. Após Joanne voltar ao carro depois de atacar John Rogers, eles partiram e ela recomeçou a fazer exatamente o mesmo. Ela disse a Gary Stretch para encontrar outro homem que ela pudesse esfaquear. No entanto, neste ponto, a polícia estava muito perto de pegá-los. Eles conseguiam ouvir as sirenes da polícia enquanto dirigiam e logo foram alcançados por ela. Eles estavam a apenas algumas centenas de metros de onde John Rogers foi atacado.
No total, Joanne Dennehy e Gary Stretch percorreram 140 milhas de Peterborough, onde Joanne morava em uma das propriedades de Kevin Lee, até Hereford, onde ela atacou Robin Bereza e John Rogers. Gary de alguma forma conseguiu fugir, ele correu, mas a polícia eventualmente o encontrou mais tarde naquele dia e o levou sob custódia. Enquanto isso, oficiais armados se aproximaram de Joanne Dennehy no carro e ela ainda estava segurando a faca ensanguentada que usou para atacar Robin e John, mas surpreendentemente ela estava bastante calma e cooperativa com a polícia e foi presa e levada para a delegacia. Então a polícia entrou em contato com os pais de Joanne, Kevin e Kathleen e disse a eles que Joanne havia sido presa pelo assassinato de Kevin Lee e pela tentativa de assassinato de Robin e John. E eu não acredito que os pais de Joanne tenham realmente visto Joanne em anos até este ponto por causa de seu comportamento. Creio que eles apenas romperam o contato com ela. Então, quando a polícia contou a Kevin e Kathleen pelo que ela havia sido presa, eles ficaram compreensivelmente completamente chocados. E é tão estranho porque Joanne Dennehy não tinha o histórico ou a infância que a maioria dos assassinos tem. Muitos assassinos ou serial killers crescem em um ambiente abusivo, violento e tóxico, e isso contribui para o que eles vão fazer mais tarde na vida. Mas Joanne Dennehy não teve isso. Ela foi criada em um bom ambiente, com bons pais e frequentou uma boa escola. Ela era uma criança feliz. Ninguém poderia ter previsto o que ela faria mais tarde na vida. Então, Joanne Dennehy foi detida sob custódia pelo assassinato de Kevin Lee e pelas tentativas de assassinato de Robin e John. Mas você não pensaria isso pelo comportamento dela na delegacia. Então vou mostrar alguns clipes de vídeo para você agora de Joanne na delegacia, apenas alguns dias depois que ela assassinou Kevin Lee e algumas horas, se tanto, depois que ela atacou Robin e John. Ela é extremamente sedutora. Ela tem uma série de truques. Nesses clipes, ela está apenas rindo e brincando sobre a situação em que se encontrava. Ela flertava com os demais policiais. E eu acho que essa filmagem de Joanne na delegacia é uma das partes mais perturbadoras deste caso. Essa mulher é totalmente sem vergonha. Ela destruiu tantas vidas, muito mais do que a polícia sabia até este ponto, e ela não mostra nenhum remorso, nenhuma preocupação por Robin e John, que neste momento estavam no hospital lutando por suas vidas. Esperava-se que Robin e John morressem, mas ela não se importava. Ela está apenas tentando se divertir, flertando e fazendo piadas racistas. O comportamento dela é repugnante e perturbador. No dia seguinte, após Joanne ter sido presa, ou seja, no dia 3 de abril de 2013, detetives receberam uma ligação dizendo que o corpo de um homem havia sido encontrado em uma vala a nordeste de Peterborough, a cerca de 10 milhas de onde o corpo de Kevin Lee foi encontrado, e a polícia estava certa de que este corpo provavelmente era de John Chapman, que estava desaparecido, pois ele desapareceu no mesmo dia que Kevin Lee e ele também tinha uma conexão com Joanne Dennehy. Ele era, obviamente, seu colega de casa. Mas então o telefone tocou novamente logo após a primeira ligação. Era o mesmo operador e ele disse aos detetives que não havia apenas um corpo na vala. Havia dois corpos de dois homens. O primeiro corpo foi rapidamente confirmado como sendo de John Chapman e ele, assim como Kevin Lee, havia sido esfaqueado várias vezes com uma faca, sendo que uma dessas facadas atingiu seu coração e o segundo homem, o segundo corpo na vala, também sofreu a mesma causa de morte. Ele também foi esfaqueado várias vezes, sendo que uma dessas facadas atingiu seu coração. O segundo homem na vala foi identificado como 31 anos. Lukasz era um polonês que morava em Peterborough na época de sua morte. Embora fosse da Polônia, ele tinha família espalhada pelo Reino Unido, mas acredito que não tinha nenhum parente morando em Peterborough com ele.
Acho que ele estava sozinho, por isso nunca foi dado como desaparecido. Ninguém sabia que ele havia desaparecido. A polícia acredita que Lucas era usuário de drogas e provavelmente sem teto, então ele frequentemente visitava cozinhas comunitárias e abrigos para sem-teto. E eles teorizam que foi lá ou assim que ele conheceu Joanne Dennehy. Alguns relatos online dizem que Joanne e Lucas se conheceram apenas alguns dias antes dele ser assassinado. E, embora o corpo de Kevin Lee tenha sido o primeiro a ser encontrado, a perícia determinou, através do nível de decomposição, que Lucas foi o primeiro dos 3 homens a ser morto por Joanne Dennehy. Então, agora vou passar pela linha do tempo dos eventos e da série de assassinatos de Joanne Dennehy, porque acho que, se não fizer isso, será um pouco confuso. Como mencionei, acredita-se que Joanne e Lucas se conheceram poucos dias antes da morte dele. Lucas foi assassinado no dia 19 de março de 2013 e Joanne Dennehy havia mandado uma mensagem para ele naquele dia pedindo para ele ir até o nosso lugar, ir até uma das propriedades de Kevin Lee para sexo. Lucas foi até lá e no caminho parou em um caixa eletrônico, sendo capturado por uma câmera de segurança. Uma fonte que eu li online disse que, uma vez que Lucas chegou, ele e Joanne começaram a beber juntos, e em algum momento Joanne o convenceu a colocar uma venda para que ele não pudesse ver. E foi então que Joanne pegou sua faca e começou a esfaquear Lucas, e uma dessas facadas, como sabemos, atravessou seu coração. Este assassinato foi muito violento e as evidências forenses dentro da propriedade mostraram que o ataque provavelmente começou no banheiro. Uma vez que Lucas estava morto, Joanne agora estava em uma situação difícil porque onde ela iria colocar este corpo? Porque ela era uma mulher pequena, de 1,65 m, magra, não havia como ela conseguir levantar ou carregar este corpo morto. Então ela ligou para seu amigo Gary Stretch, que media mais de 2 metros e, como sabemos, gostava muito de Joanne. Ele estava sob o controle dela e então ele faria qualquer coisa por ela, até mesmo se livrar de um corpo. Então, Gary chamou um associado dele, Leslie Layton, de 36 anos, e ele ajudou Gary a carregar o corpo de Lucas e colocá-lo em uma lixeira do lado de fora de um bloco de apartamentos próximo. Eu não consegui encontrar online mais informações sobre Leslie Layton, como quem ele era, se ele tinha algum histórico criminal, como ele conhecia Gary, mas mesmo assim ele ajudou Gary a mover o corpo de Lucas. Como era de se esperar, após o assassinato de Lucas, Joanne Dennehy estava muito orgulhosa do que havia feito e ela realmente mostrou para uma menina de 14 anos o corpo morto de Lucas dentro da lixeira. Eu sei que receberei perguntas sobre isso nos comentários, mas pelo que eu sei, essa menina de 14 anos não contou a ninguém sobre o corpo na lixeira, provavelmente porque estava aterrorizada com Joanne Dennehy, e portanto estava com medo de que, se contasse a alguém, Joanne poderia fazer o mesmo com ela. Mas Joanne sabia que não podia manter o corpo de Lucas nesta lixeira por muito mais tempo, porque obviamente começaria a cheirar, e então ela sabia que precisava movê-lo para outro lugar. Alguns dias após o assassinato de Lucas, seu corpo foi jogado em uma vala a nordeste de Peterborough, onde foi posteriormente recuperado. E então, neste momento, depois que Joanne acabou de jogar este corpo na vala, ela deve ter se sentido como se tivesse se safado de um assassinato e percebeu que gostou disso e queria matar mais homens. Sua segunda vítima foi o veterano da Marinha Real, John Chapman, que ela assassinou 9 dias após Lucas, no dia 28 de março de 2013. Como sabemos, John e Joanne se conheciam muito bem. Eles moravam na mesma propriedade, a mesma propriedade pertencente a Kevin Lee. E acredita-se que no dia em que John foi morto, os dois, John e Joanne, acabaram de conversar e beber juntos. Algumas fontes online especulam que pode ter havido uma discussão ou confronto de algum tipo entre John e Joanne que resultou em seu assassinato, enquanto outros dizem que ele simplesmente desmaiou de tanto beber e foi quando ela o atacou, porque ele estaria completamente indefeso. Mas em algum momento daquele dia, Joanne entrou no quarto de John e pegou sua faca e esfaqueou John Chapman até a morte, mais uma vez esfaqueando-o no coração. John foi assassinado em sua própria cama, então o colchão encontrado no quintal da propriedade, o colchão que era encharcado de sangue, era o colchão de John Chapman e aquele era o sangue dele.
Após a morte de John, Joanne ligou para seu amigo Gary Stretch e disse: "Ops, eu fiz isso de novo." Assim como após o primeiro assassinato, Gary Stretch e seu associado Leslie Layton ajudaram Dennehy a se livrar do corpo de John Chapman no mesmo fosso onde o corpo de Lucas foi descartado apenas alguns dias antes. Eles foram realmente colocados lado a lado no fosso e apenas horas depois de esfaquear John Chapman, Joanne Dennehy decidiu que queria matar novamente. No dia 29 de março de 2013, ela chamou seu senhorio Kevin Lee para o seu apartamento. Agora, como mencionei anteriormente, acredita-se que Kevin Lee tinha uma queda por Joanne Dennehy e especula-se que os dois tinham algum tipo de relacionamento secreto, porque obviamente Kevin era casado, e então acredita-se que Joanne Dennehy convidou Kevin para o seu lugar sob o pretexto de sexo. Acredita-se que quando Kevin chegou na casa de Joanne, ela o convenceu a vestir o vestido preto de lantejoulas, no qual ele foi encontrado mais tarde, porque o vestido tinha rasgos onde Kevin havia sido esfaqueado. Kevin concordou em vestir o vestido, talvez ele pensasse que era algum tipo de piada ou algum tipo de coisa sexual, e foi quando Joanne Dennehy pegou sua faca e o esfaqueou até a morte. Kevin foi esfaqueado principalmente na área do peito e do pescoço. Ele sofreu ferimentos realmente horríveis, e uma vez morto, Joanne e Gary transportaram seu corpo em seu carro, no carro que ele pagou e comprou para Joanne. Eles levaram seu corpo para uma vala separada que ficava a cerca de 10 milhas de distância da vala onde os corpos de John e Lucas haviam sido despejados. Joanne posicionou o corpo de Kevin na vala em uma posição sexual e então queimaram seu carro, e os restos de seu carro e seu corpo foram obviamente encontrados no dia seguinte. E então, como já sabemos, Joanne e Gary fogem a partir desse ponto. No caminho, eles pegam Mark Lloyd porque precisam vender esses bens roubados que eles tinham. E em Hereford, Joanne atacou Robin Bereza e John Rogers antes de ser presa pela polícia e levada sob custódia. E isso nos traz de volta aonde estávamos. Joanne acabou de ser presa. Ela está detida em uma delegacia em Hereford. Espero que tudo isso faça sentido. Tentei juntar tudo de uma maneira que faça sentido. Então não havia absolutamente nenhuma dúvida de que Joanne estava envolvida em todos os 3 assassinatos e nas 2 tentativas de assassinato. Eles tinham muitas provas para responsabilizá-la. E os detetives que a interrogavam realmente esperavam que ela contasse tudo, porque até aquele ponto ela sempre tinha se orgulhado tanto de seus assassinatos que quase se gabava deles, e por isso eles não esperavam que ela retivesse informações. No entanto, em seus interrogatórios, ela fez exatamente o oposto. Ela basicamente disse sem comentários para cada pergunta sobre sua série de assassinatos. Ela não tem nada a dizer em todas as entrevistas. Ela não dá nenhuma explicação. Ela não nos dá nada com que trabalhar. Mas isso realmente não importava, né? A polícia sabia que tinha a pessoa certa, eles tinham muitas provas contra ela, e então ela foi acusada de 3 assassinatos e 2 tentativas de assassinato e foi mandada de volta à custódia, onde permaneceria até seu julgamento. Os detetives previam que Joanne Dennehy provavelmente iria se declarar inocente, porque isso significaria que haveria um julgamento longo. E ela provavelmente teria gostado disso porque gostava de ouvir e que outros ouvissem sobre seus crimes. Era o tipo de pessoa que ela era. Então eles ficaram realmente surpresos quando, no primeiro dia de seu julgamento, ela decidiu se declarar culpada. E também foi um choque para sua equipe jurídica. Então, a equipe de defesa dela estava sob a impressão de que ela pretendia se declarar culpada. Então, ela claramente mudou de ideia, ou ela só queria ter controle da situação. Ela queria ver o choque no rosto das pessoas quando se declarasse culpada. Tudo isso era apenas um jogo para Joanne Dennehy. Durante todo esse caso, Joanne nunca considerou a dor que estava causando às outras pessoas. Ela não se importava com isso. A única coisa que importava para ela era se divertir. Tudo com ela era um jogo. Depois de se declarar culpada, Joanne Dennehy foi enviada diretamente para o tribunal Old Bailey, em Londres, para a sentença, onde Mark Lloyd testemunhou contra ela. Mark Lloyd, vale ressaltar, nunca foi acusado de nada, pois era apenas um passageiro no carro naquele dia. Ele foi forçado a ir com Joanne e Gary.
No dia 28 de fevereiro de 2014, Joanne Christine Dennehy foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Então ela nunca será libertada da prisão. E Joanne é a terceira mulher no Reino Unido a ter recebido essa pena de prisão perpétua. As duas primeiras foram Mira Hindley e Rose West. Se você quer que eu faça um vídeo sobre essas duas, me avise nos comentários. Eu posso definitivamente fazer isso. Gary Stretch foi considerado culpado de tentativa de homicídio e foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 19 anos. Ele também foi condenado por 3 acusações de impedir o sepultamento legal dos 3 homens que Joanne assassinou. O motivo pelo qual Gary Stretch está cumprindo uma sentença de prisão perpétua é porque ele permitiu que Joanne Dennehy atacasse John Rogers depois que ele viu os terríveis eventos de Robin Barrezza se desenrolarem diante dele. Leslie Layton foi considerado culpado por 2 acusações de impedir um enterro legal e perverter o curso da justiça, e foi condenado a 14 anos de prisão. E um terceiro homem, Robert Moore, de 56 anos, foi acusado de auxiliar um infrator porque ele mentiu para a polícia sobre o paradeiro de Gary e Joanne quando eles estavam foragidos e aparentemente também lhes deu abrigo. Robert Moore foi condenado a 3 anos de prisão. Desde então, Joanne Dennehy foi avaliada por psiquiatras e foi diagnosticada como psicopata. Desde que está na prisão, Joanne aparentemente enviou cartas para vários homens do lado de fora, flertando com eles, dando a entender sobre partes de seus crimes, e eu também li que ela realmente planejou uma fuga em um determinado momento. Eu também li que ela teve um relacionamento com outra detenta em um determinado momento. Mas eu não tenho mais detalhes sobre esse assunto. Mas isso é tudo que se refere ao caso de Joanne Dennehy, uma das assassinas em série mais aterrorizantes. Assassinas em série femininas que eu já encontrei. Por favor, compartilhe seus pensamentos e opiniões sobre este caso nos comentários. Adoraria saber o que você acha. Antes de ir, quero anunciar que o podcast Crime Time está de volta para a 2ª temporada. Para quem não sabe, eu, Joshua Miles, Kirsty Sky e Dark Curiosities temos um podcast juntos. A primeira temporada terminou em outubro do ano passado e a 2ª temporada deve começar por volta do final de março, eu acredito. Fique atento a isso. Se quiser se inscrever no canal do podcast, deixarei o link na descrição deste vídeo. Você também pode ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas. Vou deixar um link na descrição para os canais dos meus colegas de apresentação. Eles também abordam crimes reais, então confira. Mais uma vez, muito obrigada ao June's Journey por patrocinar este vídeo. Se quiser baixar o incrível jogo, recomendo fazê-lo. Ele está vinculado na primeira linha da descrição. Quero agradecer especialmente aos membros da minha página no Patreon. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Se alguém mais quiser se juntar à nossa família Patreon, o link está na descrição. Há vários links na descrição deste vídeo. Por favor, dê um like neste vídeo se você gostou e se inscreva se ainda não o fez. E eu te verei novamente na próxima vez para outro mistério com Molly. Tchau, pessoal!